Fala aí, galera! Estamos aqui do estúdio mais de boa do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre eletronegatividade e eletropositividade, variação de eletronegatividade na tabela e variação de eletropositividade. Mas já destaco logo que a aula de hoje tem esse cara, e não esqueça disso, isso é importante para a aula de hoje: compacto e atraente. Quanto menor o raio, maior a atração. A gente começa a nossa aula assim, lembre do seu professor de química. Compacto, atraente, menor raio, maior atração. Proximidade traz atração entre as cargas elétricas de cargas opostas. Isso é importante para a gente discutir os conceitos de eletronegatividade e eletropositividade, que são propriedades relacionadas às ligações químicas. Elas dão a pista do tipo de ligação que pode acontecer e da polaridade das ligações, quem fica positivo, quem fica negativo. Então vamos lá comigo, vem comigo! Vamos lá, vamos falar agora de eletronegatividade. Vai ser bem rapidinho. Eletronegatividade é uma propriedade maravilhosa. Então vamos lá, coloquei aqui uma figurinha que é top, velho. Eletronegatividade é a capacidade de atração, né, que o átomo tem em relação aos elétrons. Então, átomos que atraem mais os elétrons quando fazem ligações químicas são átomos mais eletronegativos. Então, é essa figurinha que você está vendo. O cara que é eletronegativo, ele atrai mais. Pronto. Então, gente, vamos passar aqui e ver o seguinte. O que é a eletronegatividade? Ela mede a capacidade de atrair elétrons em uma ligação química. Então, isso aí, inclusive, vai ser um indicativo do tipo de ligação que a gente tem. Observe o que eu coloquei aqui para vocês. Ó, EN é eletronegatividade. De delta é diferença. Então, aqui eu estou escrevendo para vocês diferença de eletronegatividade. Queria que vocês percebessem o seguinte. Na figurinha aí que está aí, na primeira figurinha, a gente tem diferença de eletronegatividade acima de 1,7, né, na escala de Pauling. Então, repare, gente, uma diferença acima de 1,7 na química é considerada uma grande diferença de eletronegatividade. Então, significa que um dos elementos atrai muito, ele é muito atraente, tipo o Rodriguinho, né? É um elemento muito atraente, e o outro elemento atrai pouco. Então, quando um elemento atrai muito e o outro atrai pouco, significa que um tem muita afinidade por elétron, tá doido para pegar esse elétron, e o outro não tá nem aí. Então, imagine, né, como é que se dá o encontro desses elementos. Um que está doido pelo elétron e outro que não está nem aí. Então, nesse momento, há uma transferência de elétrons. Na transferência de elétrons, se forma cátion, se forma ânion, e aí a ligação passa a ter um elevado caráter iônico. É uma ligação provavelmente iônica. Já na nossa segunda figurinha, já é diferente. Eu tenho uma diferença de eletronegatividade entre os elementos, mas é uma diferença de eletronegatividade relativamente baixa, abaixo de 1,7, né? Então, o que é que acontece? Os dois elementos estão querendo elétron, só que tem um elemento que quer mais elétron do que o outro, certo? Então, na ligação, eles tentam um puxar elétron do outro, e aí fazem com que eles vão se aproximando, esses átomos vão se aproximando, né? Por causa de um estar querendo puxar elétron do outro, eles vão se aproximando, e chega um momento que eles acabam compartilhando as nuvens eletrônicas. E aí forma a ligação covalente. Mas os elétrons, eles vão ficar mais próximos do átomo que tiver o maior poder de atração. Então eles compartilham, mas os elétrons ficam mais próximos, né, do átomo que tem o maior poder de atração. Se forma então um polo negativo e um polo positivo, e a ligação é considerada covalente polar. Já no nosso último exemplo, quando não existe diferença de eletronegatividade entre os elementos, né, a gente vai ter uma ligação covalente, né, apolar. Eles vão estar compartilhando, mas um não consegue puxar mais elétron do que o outro. Então, os elétrons ficam homogeneamente distribuídos e não se formam os polos. Não é o objetivo da gente, nesse momento, discutir polaridade da ligação, mas é para você já começar a enxergar, né, de como a eletronegatividade é importante e da relação que ela tem com as ligações químicas. Então, vamos ver como é que funciona a eletronegatividade na tabela. Perfeito? Ó,
Para você lembrar é fácil. Lembre de seu professor, lembre de Rodriguinho, professor pequeno, compacto, mas tem tudo que você precisa, né, num espaço reduzido, não é isso? Então, galera, olha, o cara que é pequeno e compacto é extremamente atraente, velho. Porque ele tá pequenininho, né, tudo tá pertinho dele, ele consegue atrair demais. Vamos enxergar isso no átomo? Um átomo pequeno é um átomo que tem um raio pequeno. Se ele tem um raio pequeno, significa que os prótons ficam muito próximos dos elétrons. Então, esses prótons conseguem atrair muitos elétrons, tanto do próprio átomo, como elétrons que estiverem em outro átomo, né? Em outros átomos. Então, elementos que têm raios pequenos, eles são muito eletronegativos. Então, eu coloquei aqui para a gente, ó, primeira observação, o raio, né? Alfa, que é o peixinho, é um símbolo de proporção. Então, o raio é inversamente proporcional à eletronegatividade. Então, elementos que têm raios pequenos são muito eletronegativos. Elementos que têm raios grandes são muito... elementos que têm raios grandes são pouco eletronegativos. Raios pequenos, muito eletronegativos. Raios grandes, pouco eletronegativos. Observe a tabelinha que está aí, né? Aqui tem os valores de eletronegatividade. Né? Esses valores que estão aqui embaixo são os valores de eletronegatividade, que são os valores sem unidade, certo? Então, é apenas um indicativo de atração. Quanto maior o valor, mais ele atrai os elétrons na ligação química. Então, se você observar, a maior eletronegatividade dessa tabela é o flúor. E os elementos mais eletronegativos são elementos que estão nessa região. Essa é a tendência dessa tabela. Quanto mais para a direita e mais para cima, maior a eletronegatividade. Como eu falei, nosso objetivo é estudar as tendências. Então, a tendência é que esses elementos que estejam mais próximos dessa região sejam os elementos mais eletronegativos que a gente tem na tabela. E também vale destacar o hidrogênio, né? Não pode esquecer do hidrogênio, porque o hidrogênio é um elemento muito pequenininho, tem um raio muito pequeno, então ele tem uma certa eletronegatividade. Os elementos mais eletronegativos que a gente tem, eu coloquei ali para a gente, né? A gente tem flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre e carbono. Se você der uma olhada na tabela, você vai ver que nessa tabelinha que está com valores aproximados, o nitrogênio e o cloro têm eletronegatividade semelhante. Na maioria dos livros de química do ensino médio, eles trazem o nitrogênio como sendo mais eletronegativo do que o cloro. Então, vamos decorar essa frasezinha de eletronegatividade. Para decorar é fácil. Pense num cara fanho, aquele cara que fala assim. Pense num cara fanho, né? Obviamente, sem bullying, né? Porque isso é ruim, né, cara? Então, pense num cara fanho falando folclore. Ele vai falar folclore brasileiro tem Iara, Saci, Curupira. Folclore brasileiro tem Iara, Saci, Curupira. Essa daqui é a ordem de eletronegatividade decrescente. Inclusive, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Agora, eu queria que você tivesse alguns cuidados e anotasse isso aí no seu caderninho, junto comigo, para a gente ficar com um esquema lindo e maravilhoso. Aqui, ó. Vamos lá. Primeira observação importante. Não consideraremos os gases nobres. Repare que nessa tabela, eu acho que você quis até perguntar, logo que eu apresentei a tabela, cadê os gases nobres? Gente, a gente não vai considerar. Por qual motivo, Rodriguinho? Pelo seguinte motivo, gases nobres têm dificuldade de estabelecer ligações químicas nas condições normais. Então, a gente não trabalha nessa propriedade analisando os gases nobres. Perfeito? Só por esse sentido, né? Para ser bem prático. Segunda observação, o Caio, se eu não me engano, foi na FUVEST, numa das provas que teve ano passado, ou ano retrasado, o seguinte: a maioria dos livros de ensino médio traz que o nitrogênio é mais eletronegativo do que o cloro. Está nos livros. Mas, na prática, sem aproximar os valores, o cloro ele é mais eletronegativo do que o nitrogênio. Então, se você vai fazer esses vestibulares, né, que tem uma carga de conteúdo maior, é bom você estar atento a essa observação. Na prática, o cloro é mais eletronegativo do que o nitrogênio, certo? Então, o nitrogênio tem raio menor, mas o cloro ele é mais eletronegativo. Uma besteirinha, mas ele é mais. Na ligação de nitrogênio com cloro, é o cloro que fica negativo e o nitrogênio fica positivo. Vamos lá. Continue a olhar comigo. A terceira e última observação é que a eletronegatividade é uma propriedade relacionada, não quer dizer que é igual, mas é uma propriedade relacionada
com a reatividade dos ametais. Então, quanto mais eletronegativo é um elemento, mais reativo ele é, em geral. Certo? Então, é bom a gente observar isso. O flúor é um dos ametais mais reativos que a gente tem, por ser um ametal extremamente eletronegativo. Então, na tabela periódica, a eletronegatividade ela funciona de maneira contrária ao raio. Raio, ele cresce para a esquerda e para baixo, já a eletronegatividade é para a direita e para cima, em direção ao flúor, não é em direção ao hélio. Lembrando que a gente desconsidera nessa propriedade os gases nobres. Tranquilo? Pronto, é isso aí a eletronegatividade, gente. Mede o poder de atração. Lembre, seu professor, quanto mais compacto, mais atraente. O menorzinho é mais atraente. Aqui vamos falar de eletropositividade. Já vou abordar logo na eletropositividade, porque é uma propriedade exatamente oposta, né, à eletronegatividade. A eletropositividade, ela mede a tendência que um átomo tem de perder elétrons em uma ligação. Então, por esse mesmo motivo, não vou trabalhar nessa propriedade com os gases nobres. E a eletropositividade, ela exatamente funciona igual ao raio. Porque, repare, se o elemento tem um raio maior, significa que o núcleo está bem distante do elétron. Então, esse núcleo ele não consegue atrair o elétron, né, com intensidade. Então, esse elétron ele fica meio disponível, né, para sair. Se você quiser fazer uma relação, pense no seguinte, irmão. Você está querendo... Imagine seu crush aí agora, vá. Pensa aí, pensa comigo. Pensou no seu crush? Tá bom. Se você estiver pertinho do seu crush, você tem um poder de atração alto. Ótimo. Você vai atrair seu crush, ele vai ficar pertinho de você. Isso significa que você é eletronegativo. Mas, velho, se você tá com um crush longeão, você tá aí em sua casa, seu crush tá lá, sei lá, tá em São Paulo, longeão. Qual a atração que você tem? Muito baixa. Ligação, WhatsApp. Pô, irmão, não vale. Então, como a atração é muito baixa, a tendência de você perder seu crush, né, para outro é grande. Então, quanto maior a distância, menor a atração e maior a tendência a perder elétron. É assim que funciona para os átomos também. Perfeito? Então, os elementos que têm raios maiores, eles têm uma grande tendência de perder elétrons. Esses elementos normalmente são metais. Por isso que metal, quando se liga, facilmente os elétrons ficam deslocando de um metal para o outro, formando aquele fenômeno que a gente chama de nuvem eletrônica, ou mar de elétrons livres. São os elétrons que se deslocam na estrutura de metal e fazem com que eles sejam condutores de eletricidade em qualquer estado físico. Entenderam? Então, é isso aí a eletropositividade. É a capacidade de perder elétrons, né, em uma ligação química. E eu botei aqui para vocês, é uma propriedade relacionada com a reatividade dos metais. Inclusive, eu coloquei para vocês que os metais da família 1A, por exemplo, que são os metais que têm raios maiores, né? Então, esses elementos da família 1A, eles reagem de maneira muito violenta com a água, porque são metais extremamente reativos. Velho, tem vários vídeos aqui no YouTube e é muito interessante, né? Esses vídeos de, principalmente, sódio, né, reagindo com água. Coloque de preferência em inglês, educação bilíngue, né? Sodium and Water Reaction. Rapaz, vai aparecer vários vídeos, velho. Tem cada vídeo que é muito engraçado, né? As explosões, né? Então, vale a pena você assistir. Inclusive, ainda vou mais. Quando os metais da família 1A reagem com a água de maneira violenta, explosiva, eles formam bases. Por isso que esses metais têm caráter alcalino, caráter básico, são chamados de metais alcalinos, beleza? Então, gente, o sentido da eletropositividade é igual ao do raio. Quanto mais para a esquerda e mais para baixo, em direção ao frâncio, são os elementos mais eletropositivos. É isso aí, a gente fechou aqui a eletropositividade e a eletronegatividade. Beijão! Gente, você que assistiu aí essa aula, espero que tenha ajudado bastante, né? Compreender a eletronegatividade e a eletropositividade. São propriedades com variações opostas. Eletronegatividade, ela é inversamente proporcional ao raio atômico, a eletropositividade diretamente proporcional ao raio atômico. Espero que você tenha entendido. Passe no nosso Google Classroom para fazer as atividades, estão aí na descrição do vídeo. Espero de coração ter ajudado vocês. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo mais uma vez.
Espero que indiquem, deixem seu like, isso é muito importante, né, pra gente conseguir manter o canal em desenvolvimento, né? Fica aí um beijão desse baiano compacto, atraente, e um beijo de coração. Beijo, minha gente! Foi uma grande satisfação.